Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nesse vídeo que está sendo gravado nesse dia 7 de março e que marca o episódio de estreia, da temporada do primeiro semestre de 2022. E como todos os episódios de estreia de temporada, sempre procuro lembrar também que o objetivo modesto desse programa é sempre, semanalmente, colocar os acontecimentos, tanto no Brasil quanto no Tocantins, sob uma ótica de análise e opiniões de uma esquerda progressista. Certo? Que é um ponto de vista que sempre está em falta na grande mídia brasileira. Certo? E essa nossa temporada de agora, ela vai estar programada para ser formada por 12 episódios, que deve cobrir aí do mês de março, abril até maio, e talvez pegue início de junho. Aí depois a gente vai dar uma interrompida no nosso programa, não só por ser excesso de temporada, mas também porque tem as minhas atividades também de pré-candidato a deputado federal no Tocantins pelo Partido dos Trabalhadores. Então também vou ter que deixar o programa um pouco de lado para concentrar nas atividades de pré-campanha e, quem sabe, atividade de campanha nas eleições de 2022. Bom, certo? Aí outra novidade com relação ao programa também, que a minha intenção nessa temporada de agora também é lançar os vídeos agora, simultaneamente, tanto no canal no YouTube, quanto também pelo setor de vídeos do Facebook. Que tem lá uma página do Facebook, Professor Fabiano Kenji, PT Tocantins. Certo? E uma vez foi passado todos esses avisos, então sempre passando pela nossa mensagem inicial, que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo, quanto na divulgação do canal. E o tema para nosso episódio de estreia de temporada, vai ser sobre a agenda de retrocessos do desgoverno Bolsonaro para esse ano de 2022. Que é uma questão que tem que ficar preocupado, porque embora também estejamos preocupados também com a guerra na Ucrânia, você tem lá uma guerra que esteja envolvida duas potências nucleares, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, certo? Mas também não podemos deixar de dar atenção, a agenda de retrocesso está programada aqui para o Brasil, porque o clima que estamos em 2022 está aparecendo um certo clima de otimismo, porque temos em todas as pesquisas apontando o ex-presidente Lula na liderança para ganhar as eleições de 2022 para presidente aqui do país, também junto com a reta final dos processos que tinham sido levantados contra Lula, essa perseguição judicial da Lava Jato, junto com a grande mídia e a Casa Grande do Brasil, onde Lula foi decretado inocente pela 24ª vez, certo? Que foi uma liminar do STF, que ainda vai ser decidido ainda no plenário, mas tem grande tendência de ser declarado inocente porque todos os processos são mais ridículos de todos eles, que é o caso da compra dos caças aqui no Brasil, cuja decisão tinha sido feita dentro da aeronáutica, muitos anos depois de Lula ter deixado a presidência. E é um processo que eu queria falar que mesmo assim o Lula teria feito tráfico de influência com a posição de ex-presidente. Uma decisão técnica da aeronáutica. Então está nessa linha em 2022, certo? Então tem grandes chances do Lula ganhar, porque ele está em uma liderança consolidada em todas as pesquisas para presidente, mas também não devemos baixar a guarda, porque por dois fatores. O primeiro deles é claro que do lado da Casa Grande e da direita, que é sempre casada com a extrema direita, é certeza que eles vão vir com todas as trapaças possíveis para impedir a vitória do Lula. Certo? Outro ponto que você tem que tomar cuidado, é que também isso cria um clima de fim de feira, na festa que a direita e a extrema direita fizeram no Brasil desde o golpe contra Dilma Rousseff em 2016. Porque agora eles vão percebendo que, talvez esse ano de 2022, se o Lula ganhar, então seria a última chance que eles têm para fazer todo o pacote de retrocessos que estão jogando a mais no Brasil,
Então eles vão aproveitar todas as brechas possíveis para passar ainda mais do seu pacote de destruição do Brasil. Tá? E é disso que está anunciada essa agenda do governo Bolsonaro, que em 2022 ele está anunciando que as prioridades do desgoverno, né, Bolsonaro, vai ser em cima das armas, do marco temporal e também de liberação de agrotóxicos. Tá? De novo, tentando aproveitar esse clima de fim de feira, tá? Falando assim, caso o Lula ganhe, acabe a bonança deles, então eles vão aproveitar essa última reta final para passar a boiada. Tá certo? E é o que está acontecendo já com a questão dos agrotóxicos. Você tem lá a PL, conhecida como pacote do veneno, tá? Que foi aprovado, né, com muita influência da Casa Grande e dos ruralistas, né, dentro da Câmara de Deputados. Tá? Para vocês entenderem os retrocessos que vêm desse pacote do veneno, tá? Você tem que uma das principais mudanças, né, desse pacote tá, por exemplo, né, em relaxar a fiscalização dos agrotóxicos usados no Brasil, tá, que atualmente ele passa por fiscalização, né, e regularização, que tem que passar pelo aval de 3 órgãos. Tá? Você tem o caso da Anvisa, né, que faz a atuação pelo lado da vigilância sanitária, ou seja, preocupado com a saúde dos brasileiros, para eles não serem envenenados por agrotóxicos na alimentação do dia a dia. Tá? Você tem o IBAMA, né, que aí a pauta seria para o lado do meio ambiente, tá, preocupado que tentar evitar que agrotóxicos, né, tá certo, consigam destruir o meio ambiente em volta das plantações. Né, tá certo? Bom. E tem, é claro, também o Ministério da Agricultura. Né, se fosse em tempos normais, né, seria também pensando na pauta do agricultor como um todo. Né, da forma que os agrotóxicos não seriam capazes, por exemplo, de destruir a plantação dos pequenos, médios, grandes agricultores, tá? E também que ele não venha com preços abusivos. Tá? Mas no tempo do governo Bolsonaro, o Ministério da Agricultura sob o comando da Tereza Cristina, tá? Certo? Então a pauta do Ministério da Agricultura hoje é só preocupado com o lucro do agronegócio, com o lucro do latifundiário, tá? Com o lucro do grande proprietário de terra. Tá? Tanto que desses governos Bolsonaro, por exemplo, veio o veto, né, ajudar o pequeno agricultor durante a pandemia. Tá? Certo? E o que faz esse pacote do veneno? Então, dessa fiscalização e regulação passando por esses 3 órgãos, ele tira o protagonismo da Anvisa e do IBAMA. Deixa concentrado só no Ministério da Agricultura, da Tereza Cristina. Tá? Que é a mesma coisa de falar assim, que a mensagem que o governo Bolsonaro está passando nesse momento é que o lucro do agronegócio, o lucro do latifundiário podre e rico é muito mais importante que o meio ambiente e a vida dos brasileiros. E outra mudança forte que é feita nesse pacote do veneno também, tá, é a questão também de relaxar tanto, né, os critérios de, né, permissão de agrotóxicos no Brasil, que ele estaria permitindo até o uso de agrotóxicos que já foram proibidos na Europa e nos Estados Unidos por já serem sido comprovados como cancerígenos. Ou seja, um lado que o câncer agradece. Né? E é nisso então que tem que continuar a luta contra mais esse retrocesso, porque, embora que seja aprovado na Câmara, ele ainda vai passar em votação no Senado. Tá? Então, por isso que falam, por mais que você tenha preocupação com a guerra na Ucrânia, tá? Por mais que você tenha lá sendo encaminhado uma vitória do Lula nas eleições de 2022, mas você tem que ir com cuidado, tá? Mas também tem que ficar de outro olho também para não deixar passar mais essas maldades também do desgoverno Bolsonaro nesse ano de 2022. E outra pauta dentro da agenda de retrocessos do governo Bolsonaro para 2022 está também o ataque ao direito dos povos indígenas, onde você tem, por exemplo, né, marcado para 2022, a continuidade do julgamento sobre o marco temporal. Tá? Já falamos em programas anteriores, mas relembrando bem rápido, de forma bem resumida, tá? É basicamente uma maracutaia jurídica, tá? Que quer substituir todos aqueles critérios que são adotados para definir a demarcação de territórios indígenas, seja, quer tirar todos os critérios científicos, técnicos, históricos e sociológicos, tá?
para colocar um critério vagabundo baseado numa data, né? Fala lá que só poderia ser demarcado como território indígena todos aqueles territórios que forem comprovados que tinha o povo indígena estava ocupando na época da promulgação da Constituição 88. Tá? É basicamente uma maracutaia jurídica, porque é um critério, né, sem noção, tá? Tem lá uma ligação de causa e consequência que desconsidera, por exemplo, o histórico da violência contra os povos indígenas, onde na época da promulgação da Constituição, muitos desses povos não estavam ocupando os territórios da qual eles têm direito, porque eles foram expulsos na base da violência, tá? Foram expulsos com ameaças de morte, foram expulsos com atentado contra a vida deles, né? Tá certo? Então é um critério burocrático, escroto, sem sentido, está sendo colocado só para dificultar a demarcação dos territórios indígenas, tá? E o julgamento dele está no STF, mas foi interrompido no ano passado e tem grande tendência de voltar a ser julgado agora em 2022. Um outro ponto para ficar atento, né? Tá certo? Sem também esquecer de outros ataques contra os povos indígenas, que vem, por exemplo, da questão do desmantelamento que teve sobre, né, o IBAMA, sobre a FUNAI, tá? Que tem permitido, por exemplo, a atuação do garimpo ilegal dentro dos territórios indígenas. Tá? Certo? Tem contado com um grande apoio do governo Bolsonaro, tá? Que está até hoje tentando passar como lei, tá, a legalização dessa atividade ilegal, que tem como consequência, né, tanto a devastação quanto o envenenamento, tá, das terras e dos rios da qual os povos indígenas precisam para se sustentar e sobreviver. Tá? Certo? Bom, e é uma coisa que é uma ideia tão fixa na cabeça do Bolsonaro, que ele usa o discurso, por exemplo, em cima da guerra da Ucrânia, tá, para falar lá que a guerra da Ucrânia seria uma boa oportunidade para explorar as terras indígenas. Né? Bom, que ele está tentando argumentar que com a guerra da Ucrânia, tá, talvez o Brasil estivesse distraído com a da guerra da Ucrânia e poderia passar às escondidas os projetos para permitir garimpo nos territórios indígenas, de um lado. Outro, claro, seria também falar aqui com o problema da importação de fertilizantes, né, que vem da guerra da Ucrânia, tá? Bom, aí o Bolsonaro falou que ficaria com uma boa desculpa também para explorar, né, os territórios indígenas para tentar cobrir a falta de fertilizantes, tá? Esquecendo de citar que esse problema dos fertilizantes está acontecendo porque desde Temer, passando por Bolsonaro, eles foram fechando as refinarias da Petrobras que estariam reservadas para produzir fertilizantes no Brasil. Então é aquele argumento cara de pau de uma pessoa que tem uma ideia fixa, sempre nessas, não importa o que aconteça com o Brasil, não importa com o povo brasileiro, não importa o que aconteça com o mundo, né? O Bolsonaro sempre fica nessa ideia fixa de ficar sempre na pauta do machismo, do racismo, de proteger as mamatas da família e também de ajudar a milícia, da qual ele é fortemente ligado. E por falar em milícias, né, nós caímos também em uma outra pauta da agenda do retrocesso, que é pela liberação de mais armas no Brasil. Né? Porque desde que assumiu a posse como presidente, né, Bolsonaro sempre trabalhou, né, pela liberação de armas no Brasil, né, seja para aumentar o calibre das armas, a qual os cidadãos comuns teriam direito a possuir, né, quanto também aumentar, né, o número de pessoas armadas fora do exército e fora da polícia. Né? Bom, e tudo naquele discurso fingido que seria para ajudar as pessoas do grupo conhecido como CACs, que seria dos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Mas vocês vão ver daqui a pouco, isso é puro fingimento. Né? E porque embora essas portarias elas tenham sido parcialmente barradas no STF de tão absurdo que elas são, elas ainda tiveram suas consequências trágicas no Brasil, tá? Onde você tem as últimas estatísticas, por exemplo, apontando para a explosão, né, do registro de armas liberadas no Brasil, né? Já do Exército, por exemplo, afirmando que o número de registro de armas por ano, né, saltou de 11 mil em 2015, tá, para 400 mil registros de armas liberados em 2021. Um salto então de quase 40 vezes, né? Certo?
do registro de armas do Brasil por ano. Tá? Certo? Isso tem outras consequências, como a estatística tem apontado também que tem tido um aumento do número de mortes violentas no Brasil, teve também inclusive durante a pandemia. Né? Certo? Que é outra consequência, quanto se mais arma a população, se aumenta também o número de mortes violentas no Brasil. Né? Certo? Mas o último dado que aparece também, nas últimas semanas, aponta para o verdadeiro objetivo que Bolsonaro teve, né, com essa liberação das armas. Né? Que é a revelação, né, de que, na verdade, parte desse grupo, parte das pessoas que estão desse grupo de CACs, né, estava liberado essas armas, essa liberação de posse de armas, tá? Eles foram usados, na verdade, como, né, disfarce para passar as armas para o tráfico de drogas e para as milícias, as mesmas milícias que têm forte ligação com a família Bolsonaro. Tá? Certo? Então, para ficar bem claro que todo aquele discurso de armar cidadãos de bem, né, sempre foi fachada por interesse pessoal da família Bolsonaro de ajudar os seus aliados no crime organizado. Então, é nesse ponto que, nessa outro padrão de agenda do processo, o crime organizado agradece. E por último, também não podemos esquecer também aquelas pautas da agenda do retrocesso que, embora não tenham sido divulgadas oficialmente na agenda lá do desgoverno Bolsonaro para 2022, elas estão claramente em andamento. Como é o caso, por exemplo, da privatização da Eletrobras, né? Que é aquela privatização que foi aprovada, né, no ano passado, de novo passando a boiada, né, sem ter discussão com o povo brasileiro, tá? E que vários especialistas têm apontado que o seu principal efeito vai ser aumentar ainda mais a já cara conta de luz que é cobrada do povo brasileiro. Certo? Bom, mas que nas últimas semanas foi descoberto dentro do Tribunal de Contas da União, tá, que tinha o que a grande mídia está chamando de um erro de cálculo de 60 bilhões de reais no preço da Eletrobras, né, que na verdade está nas entrelinhas dessa notícia, né, na grande mídia, né, que um erro de cálculo que faz a Eletrobras ser vendida por 60 bilhões de reais a menos, né, que é cerca de metade do preço já baixo que eles queriam vender a Eletrobras, não é erro de cálculo, é simplesmente uma fraude. Né? E uma fraude tão escancarada que foi feita pelo Banco Pactual, que tem fortes ligações com Paulo Guedes, que ainda é aquele ministro da Economia, o poço Ipiranga do Bolsonaro, mas que sabemos que ele faz a administração da economia para beneficiar a ele individualmente. Né? Lembrar, por exemplo, que ele adora deixar dólar alto para penalizar todo o povo brasileiro, para ele ter lucro nas suas contas no exterior. Né? Tá certo? Então você tem uma clara evidência de fraude escancarada na frente de todo mundo, né? E até criou uma certa esperança de que essa privatização poderia ser interrompida. Né? Mas é uma esperança vã se você for acreditar nessas instituições, chamadas instituições do Brasil, né? Que são, na verdade, uma verdadeira piada. Né? Porque o mesmo Tribunal de Contas da União, onde se descobriu essa fraude, né, no valor da Eletrobras, é o mesmo Tribunal de Contas da União, o mesmo TCU, que acabou de autorizar a primeira etapa da privatização da Eletrobras. Certo? Certo? Ou seja, descobriu a fraude dentro dela, tá? Mas os membros do TCU estão fingindo de conta que não estão vendo a fraude. Né? Aí que vem mais uma piada chamada instituições brasileiras, que então você tem o Tribunal de Contas da União, que se recusa a ver a fraude da conta da União que está lá na frente deles. Né? É basicamente como se fosse um padeiro que não soubesse fazer pão. Né? Certo? Então, de novo, para vocês verem que para interromper essa pauta de retrocesso tem que ser, na verdade, na base da mobilização popular, né, da mobilização trabalhista. Tá? Porque depende das chamadas instituições, não vai rolar nada. Tá? Você vai ser mais retrocesso. Tá? E é disso também que tem que ficar atento também com outra pauta que pode estar acontecendo em 2022, essa de retrocesso, que é a reforma administrativa. Tá? A chamada PEC 32, que infelizmente ela foi barrada no ano passado,
tá? Mas devemos ficar atentos porque sempre vai ter, como está esse clima de fim de feira, né? Ou seja, caso, mesmo que seja no cenário que o Lula ganhe as eleições de 2022, tá? A Casa Grande vai querer aproveitar esse último ano de fim de feira para tentar também passar a reforma administrativa, tá? Se a gente bobear, tá? Certo? Porque agora o objetivo da Casa Grande, mesmo nesse cenário que talvez ela saia do poder da presidência, tá? A pauta dela então passa a ser a destruir o Brasil quanto for possível, tá? Destruir o maior número de direitos trabalhistas possíveis, destruir o maior número de direitos humanos possíveis, destruir o máximo que puder da economia brasileira, da soberania brasileira, dos direitos humanos do Brasil, tá? Porque quanto mais eles destruírem, mais difícil vai ser para recuperar depois. Então, com isso, nós encerramos nosso programa de hoje, tá? Certo? Então, lembrando novamente que essa temporada está programada em ser em 12 episódios, tá? Chegando talvez até lá, início de junho, tá? Certo? E também, lembrando que estamos publicando esses vídeos também, então, paralelo, tanto no canal no YouTube de Fabiano Kenji no Rama, quanto na página do Facebook de Professor Fabiano Kenji, PT do Tocantins. Tá? Então, disso que muda um pouquinho a nossa mensagem final, tá? Que seria o que? Caso seja interesse de vocês, tá? Então, façam ou a inscrição no canal, tá? Ou curtam a página no Facebook, tá? Para ter acesso mais rápido aos últimos conteúdos do nosso espaço. Então, até mais a todas e todos vocês. Nos veremos novamente na semana que vem.